Olá, eu sou o Alexandre Oliveira, sou estudante do curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema relacionado ao direito civil, falando sobre defeito dos negócios jurídicos, que no nosso Código Civil está elencado entre os artigos 138 e 165. Mais especificamente, nós iremos tratar de um defeito jurídico chamado erro ou ignorância. Porém, nós vamos fazer uma singela introdução para tentarmos entender algumas coisas antes de falarmos propriamente do artigo. Bom, então quando é que eu vou identificar um determinado defeito nesse negócio jurídico? Posso dizer que há um defeito no negócio jurídico quando existe um vício. E esse vício ele pode incidir tanto na pessoa, sobre a vontade dela, que a gente chama de vício do consentimento, ou então, quando ele é realizado já com a intenção de prejudicar alguém, que a gente chama de vício social. Vício social, nesse momento, nós não trataremos. Então, nós vamos nos ater mais na questão do vício de consentimento. Então, o que seria o vício de consentimento? É quando existe uma divergência entre a vontade real da pessoa e a vontade que foi declarada no negócio jurídico. Então, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, a minha intenção é uma e o que foi colocado naquele negócio jurídico é outra, diferente da minha vontade. Vamos dar um exemplo para ficar mais prático. Uma pessoa assina uma nota promissória, porém, ela assina essa nota promissória porque ela está sendo ameaçada. Então, ela só está fazendo aquele negócio jurídico por estar sofrendo uma ameaça. Porque se não houvesse essa ameaça, ela não faria. Então você vê que a vontade real dela é uma. Ela não queria assinar. Mas o que foi realmente realizado foi porque ela sofreu uma ameaça. Bom, mas como eu falei, nós vamos nos atentar a um defeito do negócio jurídico, que é o erro ou ignorância. Mas então vamos tentar entender a questão erro e ignorância. O que seria então o erro? O erro é quando não se tem a noção exata a respeito de uma coisa, que pode incidir sobre um objeto, sobre uma pessoa ou sobre o próprio negócio jurídico. E a ignorância? A ignorância é o desconhecimento total sobre uma determinada coisa. Então o erro, a pessoa, às vezes ela acredita que está correto, mas no fundo não está. E a ignorância é quando a pessoa realmente não sabe nada. Se está em relação ao negócio jurídico, ela está assinando lá, ela não sabe nem o que está assinando. Assinou porque alguém falou, ou porque ela viu as outras pessoas assinando, e ela assinou. Ela tem total desconhecimento daquela questão. Bom, então como o nosso assunto é erro ou ignorância, vamos ver como é que ele está escrito no artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem do erro substancial. Essa palavra é muito importante, que poderia ser percebido por pessoas de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Bom, o que quer dizer erro substancial? Como eu falei, ela é muito importante. Então vamos ver o que significa isso. Erro substancial é aquilo que incide sobre um aspecto essencial, ele é relevante do negócio jurídico. E isso é de suma importância, pois se a pessoa tivesse conhecimento, não realizaria. O que eu quero dizer com isso? Se você está fazendo um determinado negócio jurídico e você já tem consciência que aquilo é errado, você não vai fazer. Então, isso está errado. Eu não vou me meter nessa furada. Então, isso que quer dizer um erro substancial. Ele é relevante. Tem que ser relevante para a gente poder ter essa possibilidade de anulação desse negócio jurídico. Dessa forma, passaremos agora para o artigo 139. O artigo 139, ele diz que o erro é substancial quando? São 3 incisos que nós temos lá no artigo 139. Eu desmembrei, para a gente poder ter um entendimento um pouquinho melhor. Então, quando é que o erro vai ser substancial? Quando esse erro cai sobre a natureza do negócio jurídico. O que seria erro quanto à natureza do negócio jurídico? Bom, vou dar um exemplo.
Quando alguém está fazendo um determinado negócio jurídico e a intenção dessa pessoa é fazer um contrato de locação de um imóvel. Só que no momento lá do negócio jurídico, ela está fazendo de compra e venda. Quer dizer, a natureza do negócio é totalmente equivocada. A intenção dela é fazer locação, mas o que está sendo aplicado é de compra e venda. Então a gente vê que tem a possibilidade de anulação desse negócio jurídico devido a esse erro quanto à natureza do negócio jurídico. A pessoa queria fazer um contrato de locação e acaba realizando um contrato de compra e venda. Em segundo, quanto ao objeto principal, muito simples. Você faz a aquisição de uma determinada coisa e quando você vai ver, não era nada daquilo que você queria adquirir. Vamos ter um exemplo. A pessoa comprou um terreno em um condomínio e ele achou que estava comprando o terreno de esquina, que fica mais próximo ao parque aquático. Só que depois ele percebe que a esquina que ele comprou é do lado contrário do parque aquático. Então, ele errou o objeto, né? Ele queria comprar o que estava na esquina mais próximo ao parque aquático e comprou um outro totalmente adverso. Então, fica bem simples também esse entendimento. O terceiro, quanto a alguma qualidade essencial do objeto. A gente continua com o objeto, mas tem que haver essa questão da qualidade essencial desse objeto, para que a gente consiga vislumbrar essa anulação desse negócio jurídico. Vamos dar um exemplo. Você vai lá e adquire um aparelho celular. Paga bem caro por aquele aparelho celular e de repente você, preciso comprar alguns acessórios para esse aparelho celular. E quando você se desloca até a loja, você recebe daquele vendedor que os acessórios não cabem naquele aparelho que você comprou, porque aquele aparelho é falsificado. Então, o que aconteceu? O aparelho não tem a qualidade que você esperava. Por quê? Porque ele é um aparelho falsificado. Então também é passível de anulação essa questão do negócio jurídico. 4. Sobre a identidade da pessoa. Bom, outra coisa bem simples também, né? Você às vezes está fazendo um negócio jurídico com uma pessoa e de repente você viu que, mas não é essa pessoa com quem eu estava fazendo esse negócio, né? Houve um erro quanto à identidade da pessoa. Vamos dar um exemplo bem prático. Eu fiz um contrato com uma pessoa que se chamava Fábio Júnior. E o Fábio Júnior era o cantor que eu imaginava que cantava a música Pai. Só que depois eu fui perceber que esse Fábio Júnior era um cantor sertanejo. Não era aquele que realmente eu queria contratar, né? Então, o Fábio Júnior, eu tive o erro sobre a identidade dessa pessoa. Então, também passível de anulação. Sobre a qualidade essencial dessa pessoa. Continuamos com a pessoa, mas aí é sobre a qualidade essencial. Esse exemplo que eu vou dar, ele foi até um julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Né? Uma mulher celebrou o casamento com um determinado indivíduo, e esse indivíduo se mostrava um cara muito bem apessoado, um cara muito influente, um cara que já tinha exercido algumas funções no meio do serviço público. Só que na realidade era tudo mentira. Na realidade ele era um traficante de drogas. E ela só foi saber dessa condição no momento em que a polícia, um dia cumprindo um mandado de busca e apreensão e de prisão, bateu na casa dela, o levando preso. Então, a qualidade dele é que influenciou nessa questão. Ele se mostrava uma pessoa, um cara bem letrado, um cara com nível cultural excelente, dizia que fazia parte do governo, quando na verdade ele era traficante de drogas. Quer dizer, incidiu sobre uma qualidade desse indivíduo. Então também passível de anulação. E o sexto,
que é quanto à questão de direito. Botei até um exemplo aqui, ó. A pessoa vai e compra um terreno para poder fazer um loteamento. Mas ela comprou o terreno de forma bem tranquila, da forma legal. Só que, após a aquisição, depois que houve já a realização daquele negócio jurídico, ela ficou sabendo que aquela área, o qual ela iria fazer o loteamento, não poderia mais ser passível de loteamento. Por quê? Porque a prefeitura havia depois lançado uma lei que aquele local era área de preservação ambiental. Então ele não poderia mais fazer o loteamento daquele terreno. Então, essa pessoa não vai querer descumprir uma lei, né? Ela, opa, eu comprei tudo dentro da legalidade, estava tudo normal. Mas a minha vontade era fazer o loteamento. E por haver, no momento, uma lei que não permite com que eu tenha essa minha vontade, eu tenho a pretensão de fazer a anulação desse negócio jurídico. Bom, e agora vamos para o artigo 140. O que diz o artigo 140? O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expressa como razão determinante. O que quer dizer isso? Eu coloquei até um exemplozinho aqui também. Acho que os exemplos ficam mais fáceis da gente conseguir ter uma melhor compreensão. Então, o vício aqui, a vontade tem que ser expressa, tem que ser determinante essa razão. Bom, a pessoa foi lá e realizou a compra de uma casa. Ele comprou aquela casa porque ali tem um hospital, eu vou comprar essa casa porque é perto do hospital. Mas ele só pensou naquilo. Toda a negociação, todo o negócio jurídico foi celebrada de forma correta, tranquila. E alguns meses depois, essa pessoa foi ver e esse hospital está fechado. Quer dizer, ele tinha comprado porque vislumbrava ter uma casa ali próximo ao hospital. Mas será que aquilo ali vai ser passível de anulação? É aí que está a palavra-chave. Gente, só vai ser passível de anulação se houver, estiver expressa essa razão. Se essa pessoa colocou lá no contrato, bom, estou comprando essa casa porque ela fica próximo ao hospital. Se isso foi colocado no contrato, tudo bem. Se não, não há nenhum tipo de vício. Se a razão não for expressa, não tem o que se falar para anulação desse negócio jurídico. Então, o falso testemunho, ele só vai viciar quando expresso como razão determinante. Se você não colocou aquilo ali no seu documento, não era relevante, você não tem o que falar para poder anular esse negócio jurídico. O artigo 41. A transmissão errônea de vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que a declaração direta. O que seria a declaração direta? Podemos entender aqui que a declaração direta é aquela que a pessoa realiza estando presencialmente, né? Então, eu estava presente naquele momento, né, do negócio jurídico, é o que se diz na declaração direta. Só que a transmissão errônea de vontade por meios interpostos é anulável. E o que seria essa questão interpostas? Vamos dar um exemplo. Um exemplo. Ao realizar uma transferência num caixa eletrônico, um problema no sistema fez com que a pessoa contratasse um empréstimo. Vamos lá. A pessoa está lá no caixa eletrônico, ela vai fazer um saque de um determinado valor. Só que de repente deu um problema no sistema e quando ela teclou o Enter, em vez de ela sacar um determinado valor, ela celebrou um contrato de empréstimo com o banco. Já deu positivo que ela tinha contratado. Então, o meio interposto é o quê? É o caixa eletrônico. Isso pode acontecer através do telefone celular. Hoje em dia, o banking, né? Por telefone.
você está realizando um determinado negócio e por uma falha do próprio sistema, por uma falha da internet, a transação que você gostaria de realizar, ela não acontece. E acontece uma outra transação, a qual você não tinha vontade alguma. Então, podemos dizer que essa também seria passível de anulação. Continuando, gente, temos que ter também o seguinte conhecimento. Erro acidental incide sobre um aspecto secundário que não anulará o negócio jurídico. Então a gente vê que para haver a anulação do negócio tem que ser de uma razão relevante, preponderante, determinante. E quando é de uma questão secundária, isso não é questão para anulação do negócio jurídico. Tá? A gente chama de erro acidental. Bom, vamos lá no artigo 142 para a gente ter um conhecimento melhor sobre isso. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não viciará o negócio, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Vamos dar um exemplo disso. A gente fez toda uma transação, todo um negócio jurídico, e no momento lá que estavam redigindo, percebeu-se que o último número do RG de uma das partes não estava correto. Só que todo o restante indicava quem era a pessoa. Então o CPF estava certo, a filiação estava certa, o endereço estava certo, o restante estava tudo certo. Somente aquela coisinha secundária que divergia um pouco. Então isso vai ser passível de anulação? Não será passível de anulação. Por isso que a gente fala que o erro acidental não anula o negócio jurídico. Bom, e agora vamos ao artigo 143, que fala do erro de cálculo. O que seria o erro de cálculo? Como é que está descrito lá no artigo 143? O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Então vamos dar um exemplo para ter um melhor entendimento. A pessoa ela foi e realizou um negócio com uma instituição financeira, com um banco. E ela fez um negócio de empréstimo, um valor X, e parcelou aquilo lá em 30 prestações. Depois ela verificou que naquele contrato o valor montante final estava adequado, mas os números de parcela eram diferentes daquilo que foi acordado. Então, haveria necessidade de retificar aquilo ali. E para isso vai haver a necessidade de anular todo aquele negócio jurídico? Não vai ter necessidade, pois conforme o artigo 143, o que é autorizado é apenas a retificação. Então não temos que falar de anulação nesse negócio jurídico. E para finalizarmos, o artigo 144. E o que vem no artigo 144? O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. O que nós podemos entender? Vamos também mais um exemplo. Duas pessoas realizaram um negócio jurídico. E depois dessa transação, uma delas verificou que havia algum tipo de erro, algum tipo de vício. Ela vislumbrou que tinha algum tipo de erro ali naquele documento. E ela já tinha logo a intenção de anular aquele contrato. Só que a parte contrária, tão logo soube dessa questão, imediatamente se prontificou a retificar aquilo, a ajustar de acordo com aquilo que fora acordado. Então,
Se houver essa manifestação dessa outra pessoa em não precisa anular, não precisamos desfazer o negócio, ela se propor a fazer todos os ajustes, também não há o que se falar na anulação desse negócio, né? Porque se houver essa vontade de ambas as partes, o negócio jurídico continua com validade. Bom, isso é o que eu gostaria de estar passando a vocês. Agradeço muito e até uma próxima.